Bom, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, Daniel, me diga se você está conseguindo me ouvir, assim teria certeza de que todo mundo está me ouvindo. Sim, tô Maravilha, ok. perfeito. Pessoal, esse nosso encontro é o primeiro de uma série de meetups que a Nuvolax quer apresentar e oferecer aos profissionais e ao mercado de modo geral. A gente pensou com muito carinho nos temas, a gente analisou o que o pessoal vem demandando e definimos aqui uma grade e isso não impossibilita de que vocês, participantes, possam nos dar posteriormente algumas dicas de melhorias ou assuntos ou temas que sejam de interesse no momento, e assim a gente vai afinando, evoluindo esse conteúdo. Tá? A gente quer ser uma fonte de conteúdo para o mercado, e eu vou falar em 30 segundos, 1 minuto no máximo, o que a Nuvolax é. Nós somos uma consultoria, ela foi fundada em Stuttgart, na Alemanha. Somos uma consultoria alemã, mas temos uma presença global, onde a gente atua na Polônia, na Lituânia e no Brasil, e também no mercado alemão. 20 anos de mercado, poucos anos com ServiceNow, mas o foco agora é a ServiceNow. Nós caminhamos aí cada vez mais como uma boutique exclusiva e adoramos esse assunto, tá bom? A gente fica muito feliz em poder reunir pessoas que também tenham interesse nesse assunto e para a gente conseguir debater, para a gente conseguir gerar valor para o ecossistema, para a comunidade. Passo a palavra a você, Daniel, no final dou uns últimos avisos e abro para perguntas também no final. Daniel, com você. Legal, obrigado, Pedro. Bem-vindo, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo horário aí. Vocês estão participando nesse nosso meetup. A ideia hoje é passar para vocês alguns preceitos básicos, inclusive algumas melhores práticas, algo bem simples e rápido também, para não tomar muito tempo de vocês, e trazendo um pouco do CMDB, mesclando um pouco esse do universo do ServiceNow, ou seja, já as melhores práticas que a gente já possui de mercado relacionado a CMDB, só que isso também tem no enfoque utilizando a plataforma da ServiceNow. Me apresentando, sou Daniel Geraldo, pré-sales e arquiteto de soluções da Nuvolax, e bem-vindos todos. Caso alguém tiver alguma coisa para perguntar no meio da apresentação, pode ficar à vontade. Depois, no final, também a gente vai abrir para perguntas, tá? Se alguém quiser complementar alguma coisa, a ideia é ter realmente um diálogo, uma conversa com todos vocês. Se alguém tiver alguma experiência a mais, pode complementar. Estamos todos aqui para compartilhar conhecimento, tá? Agora sim. Bom, falando rapidamente sobre a Nuvolax, o Pedro já deu uma introdução. Em 1998, foi fundada a Nuvolax em Stuttgart, na Alemanha. Ela era específica para gerenciamento de processos. Tá? Em 2006, se tornou uma consultoria de fim a fim para serviços integrados como um todo. E em 2016, a gente se tornou parceiro da ServiceNow. Além de sermos parceiros ServiceNow, também somos clientes. Tá? Então, a gente também utiliza o ServiceNow dentro da nossa empresa. Aí existe um diferencial muito grande, até por enxergarmos o potencial da plataforma, e a gente traz isso para dentro de casa, né? A gente até acaba brincando um pouco sobre casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? E hoje a gente é uma consultoria global, localizada aí na Alemanha, Stuttgart, na Polônia, na Lituânia, no Brasil, e planos aí futuros para Austrália também, criando aí uma operação Follow the Sun. Então são 22 anos aí de jornada, muito sucesso e muito conhecimento adquirido aí no mercado. Tá? Aqui já comentei, futura África do Sul, Itália, e aí a expansão é para o infinito e além, basicamente. Então a gente acaba trazendo, e a comunicação entre todas as filiais é bem interessante, porque a todo momento a gente tem
esse intercâmbio de profissionais e conhecimento do mercado. Então, não é algo que estamos no Brasil, ficamos localizados só no Brasil, né? Então, existe uma interação global entre os projetos, entre os profissionais. Isso é interessante porque existe um intercâmbio muito grande de conhecimento, né? Que é transferido entre todos. Vamos lá. Basicamente, então, começando a nossa apresentação sobre o CMDB. A gente não pode começar a falar sobre o CMDB sem antes alinhar um mindset sobre o que é um item de configuração, que é basicamente o que compõe aí o CMDB, né? Então, para a gente alinhar os pensamentos, até com uma definição da própria ServiceNow, que o item de configuração a gente pode defini-lo como um ambiente que é exclusivamente usado para fornecer um serviço de negócio, um serviço de tecnologia, cujas alterações, cujas mudanças dentro desses itens de configurações são controladas. Então, a gente considera, até mesmo por definições da ITIL, né, itens de configuração servidores, máquinas virtuais, equipamentos de rede, tudo que está relacionado a alguma coisa que existe relacionamento com outros serviços e sustentam serviços, tá? Não necessariamente apenas de tecnologia. Tá? É interessante falar isso porque a gente tem que separar um pouco o que é ativos, tá? E itens de configuração. Eu não me refiro a ativos de tecnologia, tudo é ativo. Mas ativos no sentido de assets, um notebook, um celular, um telefone de mesa, isso a gente considera como um ativo. Por quê? Porque o único relacionamento dele é com o usuário que o utiliza. Acho que ele está com um timing aqui. Que o único relacionamento que ele possui é com o usuário que o utiliza. Ou seja, se houver algum impacto em algum ativo, o impacto vai ser localizado somente naquela pessoa. Já um item de configuração, não. Por ele ter relacionamento com outros itens de configuração e sustentar vários serviços, se algum item de configuração é impactado, então ele acaba impactando quase todo o negócio e outros, e aí vira uma reação em cadeia. Então, por isso que existe essa separação entre itens de configuração e ativos. Tá? Onde a gente utiliza o CMDB? Né? Pensando um pouco da ITIL, que é o que a gente traz muito, usa muito no mundo do ITSM. Né? A ServiceNow é aliada aí, e alinhada com 16 processos da ITIL. Então, hoje, temos aí o item de configuração. Imagine que um determinado sistema de monitoração abre um incidente automaticamente na instância do ServiceNow. Tem algum time aqui, deixa eu só tentar resolver. Só um minutinho só, por favor. Vamos ver se resolve. Desculpa, pessoal. Problemas técnicos. Estão todos visualizando a minha tela do alinhado ITIL? Sim, Daniel. Perfeito, vamos lá. Então, onde a gente utiliza o CMDB, né? Como que o CMDB ele é inserido dentro de um contexto operacional, no dia a dia, ali dentro dos processos. Então, vamos criar alguns cenários. Imagine que a gente tem uma solução de monitoração, de monitoramento, um Zabbix, ele abre automaticamente um incidente na instância do ServiceNow, e automaticamente esse alarme ele está atrelado a algum item de configuração. Vamos imaginar um servidor. Né? Então, a equipe vai tratar esse incidente naquele servidor, e identificando uma solução de contorno, ele vai e resolve o que está acontecendo, o problema, e já fecha o incidente. Como não existe uma causa raiz atrelada, ele abre um problema para fazer uma análise de causa raiz. E aí, identificando qual que é a causa raiz, se for necessário uma mudança para implementar essa solução definitiva, é aberta uma mudança, onde também, através do CMDB, é identificado os conflitos, ou seja, quais outras mudanças podem impactar nessa que a gente está querendo aprovar. Ou seja, é feito um levantamento de quais mudanças para aquele mesmo item de configuração, para aquele mesmo horário, pode acabar impactando um no outro. Então, o CMDB ele agrega muito nesse sentido de você fazer uma análise de causa e impacto. Então, você consegue mapear, por exemplo, vou fazer uma mudança em determinado item, em determinado servidor.
mas quem que está abaixo dele? Quem que se relaciona com aquele servidor? Então, a gente consegue também mapear os impactos que podem acontecer e identificar, por exemplo, quais serviços vão ser impactados, quais contratos ele pode estar relacionado e quais usuários também vão ser impactados. Isso auxilia muito até no plano de comunicação de uma determinada indisponibilidade, por exemplo. E no incidente é a mesma coisa, além dos indicadores, né? Então, está acontecendo um incidente em determinado item de configuração. Quem que se relaciona com aquele item de configuração, com aquele servidor, né? Com aquele firewall, com aquele switch, com aquele elemento de rede, né? Então, você consegue também definir quem está abaixo e mapear esses riscos ao negócio, né? Inclusive, ele te auxilia a definir qual que é a criticidade daquele cenário em termos de você abrir uma crise, criar uma crise e criar um war room para fazer aquela tratativa e um plano de comunicação um pouco mais elevado, né? Então, o CMDB ele tem um relacionamento muito forte com incidente, com mudança, com problemas. Isso num cenário alinhado à ITIL, tá? E é claro, aí seguindo o nosso case, um incidente, não necessariamente eu preciso abrir um problema. Se eu já souber para resolver aquele incidente, eu posso abrir uma mudança também direto para resolver aquele caso, tá? E tudo isso é gerado uma base de conhecimento. Mas ele não fica, como que a gente traz isso, por exemplo, para dentro do ServiceNow? Daniel, ele só fica, então, a gente só vai utilizar ele no contexto operacional de incidentes, mudanças e problemas? Não, a gente tem uma proposta de valor diferenciada, onde o CMDB ele atua em todo o contexto, não só técnico, mas também comercial, tá? De produtos, serviços, uma outra infinidade de funções. Então, ele se alia em ITSM, na base de conhecimento, na parte de segurança da informação, demanda, estratégia, portfólio, gerenciamento de fornecedores, de próprios ativos, de contratos. Um contrato ele também é um item de configuração, tá? Ele possui um relacionamento e por aí vai, ou seja, é uma visão de 360, um reporte de 360 de serviços. Então, o CMDB ele é muito mais amplo daquele nosso conceito simplesmente técnico, né? Aí a importância, é por isso que ele é a base de toda estrutura de processo, de toda estrutura de ITSM. Tá? E é claro que o CMDB ele não auxilia somente na tratativa pontual de algum cenário específico, mas ele também atua na decisão em todos os níveis de atividade, seja estratégico, tático ou meramente situacional. Então, situacional, a gente tem a questão daquela resposta de incidentes, ou seja, a correlação de eventos, quantos eventos eu tenho para um determinado item de configuração, qual é o item de configuração, para auxiliar a equipe técnica a atuar diretamente naquele problema. No cenário tático, ou seja, qual que é o escopo de um projeto, a arquitetura corporativa, ou seja, os impactos que aquilo pode acontecer durante a implementação e planejamento de um projeto, até mesmo do gerenciamento do portfólio, por exemplo, que é interessante, você consegue medir, por exemplo, quantos itens de configuração, na hora que você estiver planejando, quero ter um goal de reduzir o meu parque tecnológico. Quantos itens de configuração tiveram quantos incidentes? Qual que é o meu valor de suporte que eu tenho por item de configuração? Né? Então, você acaba priorizando aqueles que mais te causam problema. Fagner mandou uma dúvida em relacionamento funciona em níveis hierárquicos. Uma falha é uma mudança no servidor, onde está a aplicação XPTO? Funciona, na verdade, dentro do item de configuração, você tem os atributos desse item, né? Então, o que são os atributos, além dos atributos técnicos, né? Então, é onde está a localidade, onde está localizado aquele servidor, qual contrato aquele servidor faz parte, ou quais contratos aquele servidor suporta, quais serviços aquele... Eu vou falar um pouquinho mais sobre relacionamento até mais para frente, aí acho que vai ficar um pouco mais claro. Lembrando que CMDB, ele não é monitoração, tá? Ele não é uma solução de monitoramento. Ele é simplesmente uma base de dados de gerenciamento de configuração. Ou seja, é onde... Imagine um aeroporto. Vamos usar uma alusão de um aeroporto, né? Eu tenho a torre de controle e tenho os aviões. Os aviões, imagine que eles são as minhas mudanças. Ou seja, tudo que eu estou implementando no meu ambiente, né? Eu tenho avião indo para tudo quanto é lado. Todos os lados eu tenho algum avião indo em direção a alguma coisa.
A torre de controle seria meu gerenciamento de liberações ou gerenciamento de mudanças, o que é comum juntar um no outro. Né? Então, a torre de controle, ela coordena todas essas mudanças, todas essas liberações, ou seja, qual avião vai para qual direção e quando e por quê. Né? Só que a torre de controle, ela tem que ter algum insumo sobre cada mudança, que aí seria o painel de controle. Então, o painel de controle seria o nosso CMDB. É ele que fornece todas as informações de direção, de velocidade do vento, de tamanho do avião, que no caso da nossa mudança, quantidade de passageiros, para qual direção ele está indo, para qual destino, qual que é o time dele que tem que ser implementado, qual que é a prioridade daquele voo. Então, todo controle, todo painel de controle é o que fornece esses insumos para um gerenciamento mais efetivo. Tá? Então, é uma alusão aí bem interessante para a gente associar onde aquilo se encaixa. E voltando na questão da decisão, inclusive também nível estratégico, né? Recursos de negócio, processos, como eu falei, até portfólio de aplicativos é interessante, na ServiceNow tem uma funcionalidade para isso, que quando você vai planejar seu budget, por exemplo, tem um budget de TI, digamos que eu tenho um goal, eu tenho um programa para reduzir o meu parque tecnológico e eu vou priorizar para tirar aquelas minhas soluções legadas. Né? E para retirar essas soluções legadas, é claro que eu vou priorizar aquela que me causa mais problema, né? E retirar. E aí você consegue ter esse controle mais efetivo. Tá? Falando um pouco sobre ServiceNow, como que a ServiceNow endereça essa questão do CMDB. Então, quando a gente fala em CMDB, todo mundo imagina somente uma base de dados onde tudo é inserido, mas existe ali por trás toda uma funcionalidade, todo um funcionamento que auxilia no dia a dia de tratativa do CMDB e manutenção do próprio CMDB. Então, é claro que existe o gerenciador de classes, né, de itens de configuração. A classe é muito importante, que é por ele que você consegue separar quem é o que e quem faz o que e delimitando tudo isso. Então, existem os atributos, regras de identificação, reconciliação, relacionamento e etc. Tá? Outra funcionalidade é sobre que você pode, no ServiceNow, integrar o CMDB de várias formas diferentes. Então, seja de um conjunto de importação de dados, você quer importar isso no Excel, ou você pode fazer uma integração via API, via HTTP, com outras soluções, com SCCM. Então, você pode ter uma gama muito grande de origem de dados para popular a sua base de dados. Né? Você pode utilizar também o Discovery do próprio ServiceNow, né, que ele consegue fazer um Discovery de toda a sua rede sem utilizar agente. Então, você não precisa ficar se preocupando com instalar agentes em todos os seus servidores para descobrir o que existe ali dentro. O próprio Service Mapping da ServiceNow. E aí tudo isso passa por um mecanismo que eles chamam de IRE, que faz toda uma tratativa prévia antes daqueles dados serem imputados dentro do seu banco de dados. Ou seja, para ele evitar que ocorram aqueles problemas que a gente conhece quando tem várias origens de dados e para levar tudo isso numa base de dados única. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso também. Então, de certa forma, esse intermediário é ele que faz a qualidade dos dados que vão ser inseridos dentro do CMDB. Tá? E existe, é claro, uma API também para isso, caso seja necessária a integração. Então, antes de fazer o input, quando você está importando os dados de uma base qualquer, SCM, ou da onde seja, de várias fontes diferentes, ele passa por 3 etapas antes de fato ser registrado no seu banco. Né? Ele passa por uma etapa de identificação, que ele simplesmente verifica é um novo item de configuração, ou já é um item de configuração existente, ou está faltando alguma coisa que é importante ali. Depois ele passa por uma regra de reconciliação, ou seja, se eu tenho várias fontes de dados diferentes para popular o meu CMDB, qual fonte tem prioridade sobre a outra? Ou seja, se eu tiver um item de configuração numa base e o mesmo item em outra base, e eu utilizo os dois para popular, quem que vai ter prioridade sobre a outra? Porque muitas vezes os dados de uma para outra estão desatualizados. Então, você consegue definir isso também preenchendo um único campo no ServiceNow, para evitar que você acabe puxando dados desatualizados de uma base. E as regras de relacionamento. Ou seja, os relacionamentos daquele item de configuração com outros itens,
estão corretos, né? Tudo isso é o que eles chamam de IRE, né? Identification and Reconciliation Engine. Isso é para garantir a qualidade dos seus dados, a qualidade do seu CMDB. Porque hoje a gente sabe que é mais comum todo mundo fazer um controle manual do CMDB, o que acaba gerando uma infinidade de problemas, erros, e o esforço acaba sendo muito grande, né? Ainda sobre a questão de visibilidade, você consegue ter um mapa de relacionamento dentro do próprio ServiceNow, o que facilita muito você ter aquilo que eu comentei, por exemplo, em mudanças, uma análise de causa e impacto, ou seja, quem que está abaixo de quê. E esse mapa também de relacionamento ele se refere aos atributos, tá? Então você consegue ver abaixo de qual item de configuração são quais atributos, ou seja, são quais configurações daquele item. Então você consegue ter relacionamentos, ele roda em, ou é hospedado em, ou ele é contido em, por exemplo, principalmente quando você tem uma VM, né, uma máquina virtual, onde você tem vários serviços sendo hospedados no mesmo lugar. Depois eu posso até mostrar uma navegação nesses dois pontos que são bem interessantes. Tá? Existe uma funcionalidade nova a partir da Nova York, melhorou bastante agora na Orlando, que é o CMDB Query Builder. A gente sabe que como são várias fontes de várias tabelas, muitas vezes você tirar um relatório, tirar um report disso daí, acaba sendo complexo, né? Então, através do Query Builder, você consegue criar uma pesquisa dentro da sua base de forma visual, clicando e arrastando. Ou seja, você deixa de depender somente de TI para poder ter suas informações ali atualizadas. E é claro que você pode exportar o resultado disso em múltiplos formatos de arquivos. E conjunto de saída, você pode integrar com outros sistemas também. Outro ponto interessante é que toda vez que você faz uma atualização do seu CMDB, ele mantém uma timeline de updates. Você consegue saber rastrear tudo que foi alterado em determinado item de configuração. Então, isso é legal, principalmente para auditoria, né? E, de repente, algum troubleshooting. Você sabe que, de repente, quem atualizou, quando atualizou e qual que era o valor antes de ser atualizado. Né? Isso, para ser auditado, é muito bom. E tudo isso dentro de uma timeline. O painel de integridade, ele já traz uma série também de dashboards já nativos, tá? Vou voltar aqui. Ele já traz uma série de dashboards nativos para você controlar a saúde do seu CMDB. Então, ele traz em relação a completeness, que é a medida onde os dados necessários e recomendados estão presentes, ou seja, aquilo que você colocou como obrigatório, eles estão presentes, aquilo que é recomendado ter, você tem aquilo preenchido. Então, ele também te serve como um guia para você ir aumentando a maturidade do seu CMDB. Né? A parte de correctness, que é uma medida de qualidade de dados, ou seja, como que está a auditoria disso? Está correto? Compliance, né? Se os valores atuais estão em relação ao que é esperado, você consegue saber quantos itens eu tenho duplicado, quantos estão órfãos, ou seja, não tem relacionamento com ninguém, né? E o próprio steadiness, que é um indicador de quanto tempo você não mexe naquele item de configuração. Ou seja, você consegue, de repente, saber, opa, ninguém mexeu nesse item de configuração faz tempo. Ele ainda existe no meu parque. Né? Então, ele também é um auxiliar muito grande, aí, muito forte, para junto com a equipe de monitoração. Vou até mostrar aqui um caso para vocês. Isso aqui é uma instância nossa de demo, que dá para ter uma noção bem legal. Então, aqui, por exemplo, nesse CMDB nosso de demo, dá para perceber que, em relação ao nosso CMDB estar completo, ele está em 99%, ou seja, está um número muito bom. Eu tenho 1% só de dados requeridos aqui que não estão preenchidos. Só que em relação à minha auditoria, eu tenho 29%. E aí, isso aqui também é de forma nativa. Tá? Você consegue ir expandindo esses dashboards para outros gráficos, te mostrando um pouco aí de como que está o seu cenário atual. Né? É bem interessante. E sobre o mapa de dependência, que é um pouco daquilo que eu comentei sobre o relacionamento, ele te traz uma forma visual, isso aqui para gerenciamento de mudanças é bem legal, você consegue saber quem que impacta quem. Né? E aqui, inclusive, tirar alguns indicadores, quantos incidentes tiveram para aquele item de configuração, por exemplo. Tá? Deixa eu botar aqui.
Uh, ok, utilizando o CMDB dentro do arsenal, como que a gente faz alguns use cases? Daniel, ok, eu tenho um monte de dados no meu CMDB, já sei como eu encaixo isso dentro dos meus processos, mas que dados, de fato, que exemplos eu posso utilizar utilizando meu CMDB, que KPIs, né? Então, por exemplo, Incident Management, eu consigo encontrar os meus serviços, itens de configuração e localidades que estão sendo impactadas por aqueles incidentes. Ou seja, eu consigo saber onde exatamente aquilo está acontecendo. Foi um pouco da pergunta que o nosso colega aí perguntou. Em Change Management, o impacto de uma mudança, ou seja, você analisa o impacto de uma mudança sobre a outra, para evitar conflitos, ou seja, que a mesma equipe atue no mesmo item de configuração, no mesmo serviço ao mesmo tempo, causando aí um problema, um impactando o outro. E além de saber também os serviços que vão estar sendo impactados, a parte de ativos, rastrear os seus ativos por uso e compliance, ou seja, dentro do histórico do item de configuração também fica quantas mudanças ele teve, por exemplo, em qual serviço ele está sendo utilizado. Em problemas, a gente consegue analisar a causa raiz e as tendências por item de configuração. Isso já traz uma melhoria muito grande na questão operacional para você identificar, opa, por que aquele determinado servidor está causando tanto problema? Vamos tentar investigar o que está acontecendo ali com ele. O gerenciamento de configuração, você vai ter uma visibilidade das dependências dos seus serviços e infraestrutura, ou seja, para rodar determinado serviço, o que eu tenho por baixo dele, né? Você consegue levar isso, inclusive, para a área de negócio. Na parte de segurança, de resposta a incidentes, você consegue priorizar, principalmente quando, de repente, eu tenho um item de configuração que ele sofreu um ataque, quem que está abaixo dele que também pode ter sido infectado. E aí você consegue isolar esse parque, você consegue isolar esse parque dos demais para que você reduza o impacto que você tem dentro da sua infraestrutura, dentro do seu negócio. E, é claro, priorizando os incidentes, de repente tem um item de configuração que é crítico, de algum serviço crítico, e ele foi afetado diretamente por alguma invasão, então você consegue identificar isso de uma forma rápida, acionar um plano de comunicação de emergência. A parte de vulnerabilidade, é o que eu acabei de falar também, dependências, entender o impacto que isso pode causar no negócio, tá? Com base nos serviços críticos que você hoje hospeda. De risco, mapear os riscos em diferentes serviços, auditoria e aí compliance também de configuração. Ou seja, qual que é o impacto que um item de configuração mal configurado pode ocasionar no meu negócio, na minha empresa. Como a gente implementa tudo isso, né? E passando um pouco para algumas melhores práticas, né? Um dado interessante é que os clientes são mais bem-sucedidos quando eles focam na implementação do processo de gerenciamento de configuração e não focados em criar um CMDB. O que isso quer dizer? Muita gente tem o conceito de que CMDB é um inventário, né? E aí entra aquele conceito, mas para que você vai utilizar aquilo? Né? Então, na verdade, o sucesso maior do CMDB é quando você implementa um processo que vai a governança por trás daquilo tudo, ou seja, não é simplesmente popular uma tabela e sair usando em outros processos. Tem que ter uma equipe que gerencia aquilo por baixo. Tem que ter uma governança que vai dar os drivers. E aí existem algumas questões que são interessantes de se responder. Então, qual é o resultado do negócio que eu quero chegar? E desses resultados, quais são os mais prioritários? Quais são os elementos que são necessários para alcançar esse resultado? Então, isso te dá um drive de onde eu estou, para onde eu quero chegar e como eu sei que eu cheguei lá. Tá? Então, não é basicamente popular uma tabela e sair usando nos processos. É importante ter essa governança por trás. É isso que garante o sucesso de uma boa implementação. E aí, para isso, a ServiceNow criou uma metodologia, uma melhor prática, chamada Common Service Data Model, o CSDM, que já está no 2.0. Basicamente, o que ele traz? A ServiceNow identificou que 85% das implementações de CMDB acabam falhando. Em parte por conta do item anterior, né, que muitos estão pensando somente no inventário, e muitos também porque dentro do ServiceNow existe uma dissonância entre os produtos e a estratégia do CMDB que o cliente está querendo criar. Né? E aí, qual que é o benefício desse CSDM, basicamente? Ele cria para você uma melhor prática
de onde você tem que popular o quê, para garantir que aqueles dados, a estrutura de dados que você está populando no CMDB, esteja compliance com a estratégia da própria ServiceNow. Para quê? Para garantir que futuras implementações, tudo que a ServiceNow for implementar no futuro, ela vai seguir essa mesma estrutura de dados. Ou seja, se você de repente hoje começa com um módulo de ITSM e cria na estrutura recomendada da ServiceNow do CMDB, caso você adquira um outro módulo, um ITBM, um SAM, um ITOM, por exemplo, você não vai ter problemas e vai evitar retrabalho. Porque muitas vezes quando você faz do jeito que você acha correto, sem seguir uma boa prática, né, uma metodologia, você acaba tendo que fazer uma reimplementação futura quando você traz novos módulos para dentro do ServiceNow. Então, aí, pensando nessa dificuldade, a ServiceNow criou esse modelo de dados, essa modelagem de dados para direcionar onde cada coisa se encaixa. Então, conforme a ServiceNow vai implementando novas funcionalidades, você está coberto, você está garantido que você está dentro das melhores práticas e está coberto, garantido também que você não vai ter retrabalho com o seu CMDB futuramente. Tá? Então, por quê? E como fazer isso, né? Então, basicamente, o porquê é que a ServiceNow é o padrão que ela utiliza esse CSDM. Então, todos os produtos atuais, os futuros que vão utilizar o CMDB e que utilizam o CMDB, hoje eles já utilizam essa estrutura de dados e garante que você vai estar tendo pleno uso da sua plataforma, ou seja, você vai conseguir enxergar valor da sua plataforma utilizando dessa forma. E como você inicia, né? Como a gente sempre fala em qualquer implementação, não só de CMDB voltados para ServiceNow, mas qualquer implementação de CMDB, de gerenciamento, de configuração, a gente sempre recomenda começar do simples, né? E não adianta, como a gente até brinca, não adianta, o que você quer no CMDB? Eu quero tudo. Tá, mas o que é esse tudo? Né? Você vai controlar esse tudo? Como você vai manter esse tudo atualizado? Então, de repente, você começa pequeno, começa aos poucos, né? Seguindo uma etapa, respeitando o ciclo de maturidade do próprio processo. Então, você começa definindo o que te é crítico, como você vai manter atualizado aquilo lá, qual que é o processo de governança em cima daquele tipo de configuração. E a própria ServiceNow recomenda isso, que não implemente tudo de uma vez só. E é por isso que eles criaram uma maneira faseada, chamada Crawl, Walk, Run and Fly. Então você começa engatinhando, aí conforme a maturidade sua do processo, naturalmente vai evoluindo, você passa a andar com o processo, depois correr, até que chega o momento que você já está voando com a implementação e com o uso do CMDB dentro do seu negócio. E para isso, a gente precisa definir o que é o CSDM e o que não é o CSDM. Né? Primeiramente, o que é? São termos e definições padrões, são práticas recomendadas para modelagem dos dados no CMDB, é um conjunto de tabelas, tá? Aí um pouco mais técnico, é um conjunto de tabelas já prontas para uso, ou seja, você não precisa reinventar a roda. E é uma orientação de como você vai popular essas tabelas, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar certo. E os mapeamentos recomendados. E o que não é o CSDM? Ele não é uma solução, tá? Ele não é um guia também para você implementar processos como ITSM, APM, entre outros processos. Ele não é um conjunto de relatórios, não é um código para você instalar nada, não é um novo produto que você tem que adquirir, e não é nenhuma correção, nenhuma fix, nada assim. É simplesmente um conjunto de boas práticas, tá? E aqui tem uma visão geral do que é o CSDM, né? Então ele tem aqui 3 grandes pilares, né? O pilar azul ali que é o design, mais relacionado ao negócio. Então você tem ali 3 itens, que é o Business Capability, Business Application, Information Object. Tem a parte técnica, que aí realmente é o que está voltado para o seu dia a dia operacional, voltado mais para serviços técnicos, oferta de serviços técnicos. E também a parte do cliente, né, da relação do negócio com os seus clientes, que aí é realmente qual que é o meu portfólio, quais são os meus serviços de negócio, minhas ofertas. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe disso, porque isso está aberto a todos. Tá? É só se digitar no Google, por exemplo, ServiceNow White Paper CSDM, já vai ter um link atualizado, já vai ter um link direcionando já vai ter um link diretamente para o documento
que detalha passo a passo de como fazer isso, o que significa cada coisa. É bem interessante. E aí, como que funciona, né? O engatinhar. Então, você começa definindo no seu CMDB as aplicações do negócio. Isso é muito importante, porque é o que vai te dar visão do que pode te impactar diretamente a sua empresa, quais são os maiores riscos ao seu negócio, né? E os serviços de aplicação. Então, isso entra e os itens de configuração mais técnicos, né? Servidores, aplicações. Aí, com esse mapeamento, com esse relacionamento entre ambos, você já tem uma estrutura básica para você já se garantir em relação a causa e impacto, não só técnico, mas também de negócio, né? Aí você passa já para a segunda etapa, que já é o caminhar, né? Aí você adiciona serviços técnicos, entre outras ofertas, aí começa a aumentar um pouco mais a granularidade do seu item, do seu CMDB. No Run, você já adiciona um pouco mais essa visão de negócio, de vendas, né, para o usuário final, o que seus clientes consomem. E aí já também agrega mais a questão do risco do negócio, mapeando esses impactos com antecedência, inclusive. E aí no Fly, quando você já começa a voar, você já adiciona as capacidades de negócio, né, e outras informações. Aí você realmente tem um gerenciamento e um service owner, né, que aí cada serviço vai ter o seu dono. Aqui é colocar a coisa certa no lugar certo, né, um pouco do que o CSDM fala, ou seja, onde você coloca cada informação para que você esteja compliance com a ServiceNow para se garantir em futuras melhorias, em futuras implementações. E aí tem várias tabelas onde você coloca cada tipo. Isso no white paper também está bem descrito, tá? Ele é aberto ao público e a ServiceNow sempre está atualizando alguma informação. Vale a pena vocês pesquisarem um pouco também sobre ele para entender no detalhe. Porque a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso, né? Algumas recomendações rápidas sobre Ok, Daniel, entendi, tem uma metodologia da própria ServiceNow para fazer essa implementação, já entendi o que é o CMDB, como que a gente encaixa isso dentro dos meus processos do dia a dia e também já entendi alguns indicadores que eu posso definir para o meu negócio, mas quais são as recomendações para a gente ter em mente quando a gente começa a implementar o CMDB? Tá? Basicamente primeiramente é definir os objetivos que você quer chegar com aquilo. É como eu disse, não adianta você querer colocar tudo dentro do seu CMDB, né? Se você não vai conseguir controlar tudo aquilo, se você não vai conseguir gerenciar aqueles dados. Então, quais são os seus objetivos quando você quer definir o seu CMDB? E aí você define KPIs, porque é ele que vai te dizer aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai saber que você chegou lá. Até para vocês, dentro do negócio de vocês, demonstrarem isso para a alta diretoria. O segundo ponto, que é super importante, é definir quais são os itens de configuração-chave. Ou seja, o que eu preciso nesse momento, né? Muitos clientes, eles tentam colocar tudo ali dentro, só que de repente o que eles precisam agora, nesse momento, não, eu só quero colocar meus serviços e servidores que sustentam esses meus serviços. Já me é o suficiente, que é aquele primeiro engatinhar, né? Já é o suficiente para eu linkar com a minha monitoração, já tirar relatórios de impacto, já ter um KPI para melhorar meu processo internamente, inclusive definir quais são os itens de configuração por criticidade. Ou seja, qual que é a criticidade daquele item de configuração para o meu negócio e para os meus serviços, né? E outro, quais vão ser as fontes de atualização do meu CMDB? O que a gente vê muito nos clientes, que é comum, não é algo errado, tá? A gente nunca fala que algo é errado, simplesmente é o momento que cada um vive. Muitos acabam tendo CMDB em Excel. E a atualização do CMDB acaba sendo manual, né? Então a margem que você tem para erro é muito grande. Mas é natural, é um processo de evolução, é um momento que cada um vive, né? E os relacionamentos. O relacionamento é de suma importância para você ter esse mapa de causa e impacto. Terceiro ponto é definir a granularidade que você vai precisar. Como eu disse, não adianta você, além de eu querer tudo no CMDB, o que você vai querer de cada item? Quero tudo.
Tá, mas o que é o tudo, novamente? Não adianta simplesmente falar, eu quero CPU, RAM, as aplicações que estão instaladas, versionamento, versão do sistema operacional. O que te importa de fato? Porque pensa que quanto mais granular os seus atributos, os itens de configuração e o seu CMDB, maior vai ter que ser o seu controle, mais maduro vai ter que ser seu processo de atualização do seu CMDB. Então é importante você definir qual que é o nível que você precisa nesse momento. Terceiro é definir o roadmap. O roadmap é super importante para você ter uma visão clara de onde você quer chegar e uma meta de quando você pretende chegar. Né? Então, até para a equipe ter uma meta ali para desenvolver e amadurecer mais o processo. E por último, não menos importante, é o princípio KISS, né? Keep it simple, stupid simple, ou seja, mantenha simples. Novamente entra naquilo, em tudo, né? Então não adianta querer colocar tudo se você não vai conseguir controlar. A chance de você falhar na implementação do gerenciamento de configuração e do CMDB é muito alta, porque você vai estar gerando uma carga muito grande de trabalho e ao qual o processo ainda não está maduro. Né? O processo ainda não está bem concretizado, não está bem conciso. Né? Então, e outra, existem empecilhos ali no meio do caminho, existe uma mudança cultural também, o que impacta muito na implementação de algum processo. Então essa eu acho que é um dos maiores conselhos, mantenha simples, comece aos poucos, para aquilo que de fato agrega valor. Tá? Pessoal, a ideia realmente era simples, para não tomar também muito tempo de vocês. Espero que tenha ajudado. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone, estamos abertos aqui. Pessoal, pode ser por microfone, pode ser via chat do Daniel. Essa é a hora de tirar as dúvidas do dia a dia. Também convido aos outros profissionais a complementar a fala, a dizer o seu ponto de vista com relação ao assunto, e assim a gente enriquece esse bate-papo. Acho que tá tudo tranquilo. O conceito KISS é muito bom. E ele se aplica a tudo, né? O Fagner mandou uma mensagem. Ah, legal. Isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida também, o Pedro estamos disponíveis a vocês. Caso vocês quiserem conversar sobre alguma coisa a mais, a gente está disponível aí. Acho que é isso Só aí, dúvida, pessoal. rapidinho. Tô vendo aqui, tudo bem? Tudo bom? É o Fagner de novo. Eu tô vendo aqui que está sendo gravado essa apresentação. Vai ser disponibilizado o vídeo? Eu vou ver. Ele vai ser disponibilizado aos participantes. Beleza, então ótimo, obrigado. Show. Sobre o white paper, tá? Ele é disponível na comunidade da própria ServiceNow. É só pesquisar que ele também está aberto, tá? Se quiserem, depois a gente, junto com o link que o Pedro vai mandar da gravação, a gente pode mandar um link direto para o white paper. Pode ajudar bastante. Daniel, eu queria fazer uma pergunta. Claro. O modelo que é apresentado pela ServiceNow, né, tem a versão aí 2.0. Uhum. Ela segue alguma orientação ITIL? Como é que eles estruturaram? Você tem essa informação? A estruturação do CSDM, na verdade, ele é baseado na arquitetura de desenvolvimento do próprio ServiceNow. Né? Como eles já têm um roadmap para desenvolvimento, eles têm uma noção, a ServiceNow possui uma noção, por exemplo, de o que pode impactar o que em futuras releases, por exemplo. E o que é interessante desse CSDM, dessa modelagem de dados, para que você esteja coberto e não tenha retrabalho, por exemplo, numa nova funcionalidade. Né? Então, você vai estar seguindo a mesma linha da própria ServiceNow e é uma forma de garantir que você esteja tendo valor com a plataforma. Isso que é importante. Porque se você cria um CMDB ali jogado somente para inventário, por exemplo, você corre um risco muito grande de não enxergar valor de manutenção daquilo lá. De repente você tem 3, 4, 5 pessoas cuidando do seu CMDB, mas aquilo não te agrega em nada, não tem relacionamento com
nenhum outro processo, né? Então é uma forma de que a ServiceNow, sabendo que existem campos já padrões dentro da incidentes de mudança, ele sabe que aquelas tabelas vão popular determinadas informações. Tá? E ele segue basicamente esse roadmap realmente de desenvolvimento técnico, né? Wellington Oliveira, onde Discovery entra no CSDM? O CSDM, na verdade, como eu falei, é a modelagem dos dados, é a recomendação de onde você coloca o quê, né? O Discovery da ServiceNow, ele, como eu disse, ele é totalmente sem agente e ele entra para você popular os seus CMDB. Então, na verdade, quando você identifica que um determinado item de configuração é de uma determinada classe, ele já consegue direcionar isso para a tabela correta. Wilson Dias, Discovery precisa de MIDI Server? Sim, porque é o MIDI Server que vai fazer como a ServiceNow é uma solução em SaaS, na nuvem, tem que ter algum intermediário ali entre uma rede interna, né, a rede fechada, com a nuvem. Só que ele segue protocolos de criptografados, 443 e etc. Tem as melhores práticas aí de segurança. E é um agente que você instala em um lugar só, não é um agente por lugar, tá? É um só para fazer a ponte de fato. E ele pesa, acho que 40 megas, nem isso. Sem o MIDI Server, você pode usar o help de helpdesk. Aí é manual. Mas pensando em automação, né, a gente quer facilitar o dia a dia. Como eu disse, com o módulo de CMDB da ServiceNow, é possível fazer gerenciamento de licenças ativos de software. Você consegue, só que de uma forma manual, né? Hoje a ServiceNow pensando nessa... Isso é uma dor que é comum também, tá? A questão de gerenciamento de licenças, muito bem perguntado. Tem um módulo da ServiceNow que é o SAM, Software Asset Management, que é específico para isso. Ele consegue automatizar para você esse gerenciamento de licenças, inclusive se linkando com serviços em nuvem de forma nativa, como Azure, Office 365, VMware. Então ele consegue trazer essas informações de uma forma mais automática, né? Então você não precisa se preocupar com isso daí. Pense que também dentro do item do CMDB você consegue colocar um workflow, tá? Além daquelas funcionalidades que a gente viu lá atrás, você pode ter, por exemplo, um fluxo de revisão. Tá? De repente você quer colocar certificados digitais no seu CMDB. Aí você consegue colocar lá, existe um campo, inclusive nativo, que é quando aquele item de configuração, aquele contrato, aquele certificado digital vai vencer. E aí você pode configurar uma notificação por e-mail, ou abrir um chamado automático, etc. Fagner, em relação ao relacionamento e dependências, dá para entrar na granularidade de módulos dentro de uma aplicação? Você vai que aí depende de como for o discovery e a arquitetura, né? Você, de repente, se tiver, por exemplo, várias máquinas virtuais, ele vai identificar para você várias máquinas virtuais. E dentro de cada máquina, ou até mesmo um container, né, você consegue identificar o que está instalado dentro dele, tá? Não sei se isso se responde a tua pergunta. O CMDB conta licença. O CMDB, ele fica ali, não sei se vocês já viram aquela margarida da ServiceNow, né, que a gente chama. Independente do módulo que você contrata, seja ITBM, seja ITSM, seja ITOM, o CMDB faz parte do core. Ou seja, se você adquiriu um módulo, você vai ter o CMDB. Assim como você tem portal de serviços, assim como você vai ter workflow e etc. Tá? E aí, é claro que ele vai contar licença, porque conta a licença da sua instância. Ele não é... Você não vai ter, quando eu tenho um X número de servidores e eu vou pagar por isso. Não, ele já está no core. Tá? Já está incluso. Wilson, painéis, dashboards são customizáveis na ferramenta? Sim. Muito boa pergunta também, Wilson. A ServiceNow já traz vários dashboards e vários relatórios já padrões, tá? Porque com base em benchmarking de mercado mesmo, eles identificam quais são as dores mais comuns e já trazem isso nativamente. Mas você pode criar, assim, seu próprio relatório. Até a gente viu lá atrás que uma funcionalidade é a Query Builder, né? Que você consegue criar outros relatórios de forma visual, sem ter com cruzamento dessas tabelas, tá? Então, é uma coisa que veio muito forte agora nessa versão Orlando, tá? Query Builder. É bem interessante, bem legal.
De nada, Fabio. Daniel, Marcos Vinícius, com a integração do CMDB via API, por exemplo, com SSM, é possível gerenciar mais as fases dos ciclos de vida? Sim, dentro do próprio CMDB, já no ServiceNow, como eu disse, você tem workflow, que aí você pode, além, é claro, do ciclo de vida, ter ações no meio desse workflow, né? Então, como eu falei, de repente, notificações, disparar alguma outra integração. Por exemplo, você pode utilizar, de repente, via orchestration, eu tenho certificado digital que venceu, né? E ele expirou, ele vai para revisão, por exemplo. Você está num exemplo bem simples, tá? E aí ele pode disparar uma ação automática de orchestration no próprio ServiceNow, que vai até, por exemplo, o servidor e faz a renovação automática desse certificado digital. Que aí, falando de automação, a imaginação é o limite, né? Carlos Carbonari complementou uma coisa que é bem interessante. A integração com o SSM, inclusive, ele é nativo. Isso é verdade. Então, é interessante porque a gente sabe que é normal você ter várias fontes de dados, né? E aí entra aquele IRI, tá? Que você consegue delimitar quem que é a tua fonte confiável. Para caso tiver um conflito de um com o outro, você delimita, não, esse cara eu confio. E o SSM também ele é bem comum, né? Como fonte de dados. Mais alguém? Se alguém quiser complementar também com alguma outra informação, fica à vontade, tá? A ideia aqui realmente é um bate-papo, tá? Para a gente trocar experiência, trocar informações e crescer juntos, né? Isso que é o mais importante. Daniel, eu quero Oi. passar 2 recadinhos para o pessoal. O primeiro é para que todos acessem o nosso site para entender quais são as instâncias que a Novolax tem especialidade e também entender como indicar para alguém as oportunidades de carreira aqui na Novolax, tanto no Brasil quanto internacional. E também queria deixar o recado, eu acho que quase todo mundo, na sua totalidade, já deve estar sabendo, mas está rolando a inscrição do Knowledge e fica aqui o link para que todos participem desse Knowledge, que é de suma importância e gratuito, uma oportunidade única para todos. Isso foi bem legal, até com a ocasião do Covid, o Knowledge que antes era presencial e fechado, agora está aberto ao público, tá? E gratuito. Então é um momento interessante para poder conhecer outros cases, outros cenários, visões diferentes utilizando a plataforma. Que hoje não é uma solução, né? Hoje é uma plataforma. Então vale a pena aí conferir também, bem interessante. Bem lembrado, Pedro. Exato. No Volax realiza treinamentos. Wellington, para ser... Ainda não, tá? A gente está a caminho de se tornar um treinador oficial da ServiceNow, mas isso ainda está em processo de realização, por enquanto ainda não. Tá? Mas, falando um pouco sobre isso, a ServiceNow disponibiliza um monte de treinamento gratuito, tá? Se vocês entrarem em Now Learning, lá tem vários cursos que são gratuitos e rápidos de se fazerem, então é uma coisa bem interessante. Vale a pena conferir lá. Deixa eu complementar aqui, Daniel, para o Wellington. A gente tem no futuro próximo uma iniciativa para ativar um Learning Path aí para 100 pessoas, que vai ser um processo, como que chama? É para tirar a certificação CSA? Estou falando besteira, Daniel? Não, é isso aí mesmo. É isso mesmo, né? E a gente vai disponibilizar, as pessoas vão poder se inscrever e ao final do processo, as pessoas vão receber um voucher para fazer a certificação. Então é interessante, eu vou deixar meu e-mail aqui para quem se interessar e pode falar diretamente comigo sobre isso. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar enquanto isso. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês e pela presença, tá? Espero ter contribuído com vocês para
eu sei que a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre CMDB, principalmente sobre gerenciamento de configuração, é um tema bem extenso e que agrega bastante valor, então a gente tentou ser bem sucinto ali na apresentação para não tomar também o tempo de vocês e mais apresentar realmente uns highlights das melhores práticas. Tá? Espero que tenha contribuído aí e muito obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Esse meetup ele acontece mensalmente. Todo final do mês a gente vai apresentar um tema novo. A gente já tem 3 lá na plataforma do meetup e continuem acompanhando. Esses 3 serão apenas o começo e depois a gente vai evoluir para o universo de possibilidades e oportunidades dentro de todas as instâncias da ServiceNow. Tá bom? Uma boa noite a todos, um ótimo feriado e muito, muito obrigado pela presença de vocês nessa véspera de feriado. Tá bom? Um ótimo final de semana. Obrigado, Daniel. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.